Bom, já estamos aqui com a nossa convidada Samira Bueno, que é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Fala, Samira, tudo bem? Oi, Toledo, tudo bom? Tudo Obrigada pelo bom? convite. Muito bom estar com vocês. Oi, Jaqueline. Tudo bem? A Carla É está aqui, a vai nos ajudar. Carla. É que nos bastidores apareceu o meu usuário que revela a minha identidade secreta, A sua Jaqueline. identidade secreta é Jaqueline, mas a gente chama de Como Carla, assim? é Não, isso? agora, desculpa, agora você vai ter que explicar. Não, é que Como assim? o meu nome é Carla Jaqueline, aí quando faz Sei, a identificação do usuário do UOL nesses programas, entendi. aparece o Jaqueline, então no bastidor aqui está aparecendo Então, a seis Samira Jaqueline. não errou, então. A Não, Samira não estava errou, ela certa. Ela revelou um segredo descobriu, aqui. revelou um segredo. Você vê? Hoje eu Não sou Obrigada, dá uma para mulher de muitas confiar. Samira. Esses revelações, cientistas viu? sociais são um problema, sempre revelando coisas Então, inusitadas aqui. O Samira, para quem não sabe, essa altura vocês já deviam saber, porque a Samira frequenta o Análise da Notícia todo mês, no mínimo, né? É diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou hoje o relatório anuário do Fórum, que eu já disse aqui, repito, é o documento mais importante sobre segurança pública que é divulgado no Brasil todo ano, e é uma coisa super extensa, que tem muitos temas, mas eu queria, Samira, focar um pouquinho naquilo que você acha que talvez possa ser, ou naqueles itens que talvez possam ser mais importantes. E a pergunta que a gente formulou para esse bloco, que você vai ter que responder no final, você já sabe, é quem são os brasileiros que estão mais vulneráveis e mais sofrem violências? Eu pergunto isso porque eu fiquei muito chocado com de novo, com as estatísticas sobre estupro e Isso, violência muito. contra crianças e adolescentes, né? Dá um panorama para a gente sobre isso, sobre esses dois itens, depois, se quiser, a gente amplia um pouco mais, por favor. tá, claro. Bom, é isso. A gente divulgamos muitos números hoje e o que podia ser uma boa notícia, que foi uma redução de 2,4% nas mortes violentas intencionais, né? Em resumo, nos assassinatos do país. Acho que não é exatamente uma boa notícia, porque a gente viu que, na verdade, a redução só se deu por uma parcela da população. Então, em 2022, o Brasil ficou muito mais inseguro para crianças e mulheres, de modo geral. Então, a gente teve um crescimento de todos os assassinatos de mulheres, e aí eu estou falando todos os assassinatos, porque não são apenas os feminicídios. Quando a gente fala de crescimento dos feminicídios, a primeira coisa que nos questionam é: ah, mas será que a gente não está falando de uma melhora do registro? Esse crescimento não é porque a legislação é de 2015 e tem uma melhora da qualidade da informação? Bom, ainda que se suponha que foi uma melhora da qualidade da informação, os demais assassinatos de mulheres também cresceram no ano passado. Então é isso, esse descompasso entre uma queda na violência letal e um aumento de todas as formas de violência letal contra mulheres. E isso se explica pelo fato de que todas as modalidades de violência doméstica cresceram. Cresceram as agressões em decorrência de violência doméstica, cresceram as ameaças, cresceram os acionamentos para a Polícia Militar do 190. A gente teve mais de 50 mil casos de stalking, que é a perseguição, que é um fator de risco para o feminicídio. Então, acho que essa é uma conclusão. Agora, isso, quando a gente fala da violência doméstica, a gente está falando basicamente da mulher adulta, né? Quando a gente olha ainda para o espaço da residência, para a vida doméstica, a gente tem um outro público que tem sido muito atingido por diferentes formas de violência, que são as crianças, que se destacam entre as vítimas da violência sexual. Então, no ano passado, a gente teve o maior número da história de estupros, foram quase 75 mil casos registrados em delegacias de polícia, das quais 61% são crianças. E a gente teve um crescimento de todos os indicadores de violência contra crianças, e aí eu destaco aqui os maus tratos, que cresceram 14% e já estão num patamar superior ao que a gente media antes da pandemia. Então, a gente está falando de diferentes formas de violência: a violência doméstica, a Sim. violência sexual, a violência, né, os maus tratos contra crianças, todas têm como principais autores familiares e todas acontecem dentro de casa. Samira, eu tenho uma questão, eu acho assim, o estupro, eu até lendo o material, o estupro é, por si só, também muito subnotificado, né? Esses maus tratos também, e aí vocês conseguem fazer, tipo, cálculos, assim, do tipo, olha, a subnotificação é tamanha que esse número de 75 mil poderia ser
ou a realidade dele deve ser mais ou menos quanto? Porque ele é assustador, subnotificado. Eu imagino ele, se a gente fizer o cálculo do exercício para tentar chegar mais à realidade. Vocês fazem esse exercício? Então, Carla, a gente não faz pesquisa de vitimização para conseguir calcular esse nível de subnotificação, mas o IPEA divulgou um estudo em março, por ocasião, né, do Mês da Mulher, em que calculava a subnotificação dos estupros, tanto nas polícias quanto no sistema de saúde. E eles verificaram que 8,5% dos casos chegam até as polícias e 4% chegam nos hospitais, ou pelo menos Pode multiplicar são por as. 10, então. Exato. Então, a gente está falando, a gente até fez as contas hoje, de algo como 889 mil estupros de fato, Nossa se Senhora. a gente for considerar que esses 75 mil correspondem aos 8,5%. Esse é um número que a gente provavelmente está falando que é o mais próximo da realidade. Esses 75 mil que já nos chocam, né, que já é muita Nossa, muito. coisa, é o que, enfim, pessoas tiveram coragem de denunciar, mães puderam identificar, porque a gente está falando que a maioria das vítimas são crianças, e aí eu acho que tem um dado que me chamou muito a atenção e eu queria destacar aqui com vocês, que 10% das vítimas tinham menos de 4 anos. Nossa, que absurdo. Então, a gente está falando de mais de 7 mil crianças de menos de 4 anos que foram estupradas por pais, padrastros, avós, tios no ano passado. E assim, eu sei que é sempre muito difícil falar sobre isso, né? É um tema muito pesado, deixa as pessoas mal, mas se a gente não fala, vira tabu, né? E enquanto é tabu, a gente também não enfrenta. Se a gente está falando que o autor é um familiar, a gente precisa discutir, a gente precisa falar que, porque isso acontece, e aí é isso. Todo mundo conhece alguém que sofreu um abuso sexual na infância. A verdade é essa. Quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, todo mundo tem uma história para contar. E quando eu falo, né, de crianças, eu estou falando de meninos e meninas, né? Na maior parte das vítimas são meninas, quando a gente fala dos estupros, mas entre crianças, quase 20% são meninos. Então, a diferença é que entre os meninos, a faixa etária de maior prevalência é dos 5 aos 9 anos. Meninos também sofrem mais maus tratos nessa primeira infância. Então, do 0 aos 4 e do 5 aos 9, a maior parte das vítimas de maus tratos são os meninos. E aí, a partir dos 10 anos, a frequência da violência se torna maior entre as meninas, e especialmente casos de tanto de estupro, né, de estupro vulnerável, quanto os casos de exploração sexual. Samira, eu estava olhando os dados aqui e vou repetir coisas que você já falou, mas aqui é tanta informação que eu acho que é bom a gente repisar para deixar bem claro, né? 68% dos estupros, me corrija se eu estiver errado, acontecem em casa e à luz do dia, entre as 6 da Uhum. manhã e as 6 da tarde. Quer dizer, no lugar que a criança deveria estar mais protegida, é justamente onde ela é mais vitimizada. E aí não adianta contratar mais policial, não adianta aumentar a frota de viaturas policiais, não adianta dar câmera para o policial, não adianta dar armamento mais pesado, nada disso resolve. Como é que combate um crime que acontece dentro de casa que é crescente? Toledo, muito boa essa sua pergunta, porque uma das hipóteses para esse crescimento vertiginoso da violência sexual entre crianças no ano passado é justamente o fechamento das escolas durante a pandemia. E aí você fala como combate? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é de educação sexual, e educação sexual dentro das escolas. As crianças precisam entender quais são os limites do que é aceitável ou não numa relação, especialmente quando é alguém que ela confia. Porque se a gente está falando que o autor é um conhecido, em geral um familiar, e que essa violência está acontecendo dentro da casa dela, muitas vezes essa violência ela está disfarçada de carinho. Então, eu vou te dar um beijo, ou me dá um beijo aqui. O abusador ele manipula essa criança, porque em geral ela nem reconhece que ela está sofrendo aquela violência. Então, não é um problema de segurança pública. Que está dentro daquela lógica do tiro, porrada e bomba, da repressão comum, porque você tem razão, né? Não adianta você aumentar o efetivo policial, porque você não vai coibir. Na verdade, praticamente nenhum caso de violência que acontece dentro da residência das pessoas vai ser afetado, né? Ou pouquíssimos seriam afetados por esse tipo de estratégia. Né? Então, Uhum. por exemplo, o que a gente viu, e aí a gente foi buscar algumas referências internacionais para tentar entender
se tinha outros países que estavam observando o mesmo movimento. Porque existia uma expectativa de que, na pandemia, haveria um crescimento da violência doméstica. Né? Logo nos primeiros meses de isolamento social, muito se falou sobre o assunto. E o que a gente viu é que caíram os registros, mas que pós-pandemia, em 2022, quando teve a liberação, explodiram os casos, tanto de violência doméstica quanto de abuso sexual, maus tratos, estupro de vulnerável. E uma das coisas é justamente essa coisa do fechamento das escolas e o quanto, como esse abusador, ele se aproveita que a criança está em casa, a criança ficou mais vulnerável, porque ela não tinha um contato com o professor. Então, muitas dessas interações em 2020 e 2021 foram interações virtuais, eram aulas online, então a criança não estava com o professor no dia a dia, o professor também não estava acompanhando essa criança, vendo o comportamento dela, vendo mudanças de perto, e deixou essa criança mais vulnerável porque a mãe tem que sair para trabalhar. E aí a mãe sai para trabalhar às 7 horas da manhã e essa criança está exposta ao abusador. Então, eu acho que isso, inclusive, coloca uma discussão sobre o papel muito estratégico que a escola tem na prevenção desses casos. E Né? as creches, né? Tanto as creches e as escolas, tanto porque a criança muitas vezes identifica que está sofrendo um abuso numa conversa com o professor ou com a professora, ela vai ter uma aula de educação sexual e aí ela, né, não, mas meu tio faz isso comigo, né? Mas o que eu acho que o nosso desafio é instrumentalizar as escolas para que elas sejam capazes de oferecer para as crianças um nível de educação já, né, desde a tenra infância, para que as crianças consigam se proteger. Porque também os estudos mostram que se a criança ela entende os limites do que pode e do que não pode em relação ao corpo dela, né? Quem pode tocar e como pode tocá-la, se ela falar, minha mãe disse que ninguém pode fazer isso comigo, isso já é um sinal para o abusador de que aquela criança vai delatá-lo e ele, em geral, recua. Né? E quando a gente está falando da violência sexual, e aí só para concluir, Carla, quando a gente está falando de violência sexual contra a criança, a gente está falando de uma violência que não acontece apenas uma única vez. Né? A gente está falando que é um padrão que se repete e que, eventualmente, leva anos. E muitas vezes a criança, enfim, os familiares só descobrem quando ela aparece grávida, aos 11, 12 anos, porque menstruou. Uhum. Ô, Samir, você falou da importância da escola, das creches, eu acho fundamental, e longe de mim, Deus me livre, colocar mais pressão ainda nas mães, né, que já tem muita pressão dessa questão de sair para trabalhar e deixar o filho, infelizmente, exposto a um abusador. Mas, assim, a gente tem essa questão da educação nas escolas, nas creches, mas para as mães, às vezes também a gente tem mães que não são instruídas suficientemente, né? A educação para essa mãe. Como que essas mães podem, o que essas mães têm que olhar, perceber, como é que elas veem sinais nessa criança de que alguma coisa está errada ali? Porque às vezes a mãe não tem informação suficiente para notar, né? Obviamente ela não é culpada, ela não quer jamais que seu filho ou sua filha seja abusado, mas para além da responsabilidade e da importância da escola, como que a mãe pode ficar atenta a isso? Olha, eu acho que hoje, Carla, a gente tem muito material produzido nas redes sociais, no Instagram, a gente tem páginas importantes, tem o Instituto Liberta, que trabalha com abuso sexual de crianças e exploração sexual infantil, que produz muito conteúdo e campanhas que falam sobre a violência sexual. Eles têm uma página no Instagram, tem o site deles com muito material. A gente tem o Instituto Pródigos, que ele é conduzido por uma médica legista aqui de São Paulo, que é a doutora Mariana, que trabalhou 10 anos no programa Bem Me Quer, atendendo vítimas de violência sexual. As principais vítimas também em São Paulo são crianças. Então, eu diria que hoje a gente tem muito material disponível. O nosso desafio é romper com o tabu, né? Que acho que o ultraconservadorismo da política incutiu na cabeça de muitas mães e pais e famílias, né? Então, essa ideia de que a É justamente o família. oposto, né? Exato. Então, assim, essa ideia de que a família precisa ser preservada a qualquer custo, essa ideia de que a violência ela só ocorre fora de casa, que falar sobre gênero ou falar sobre educação sexual, enfim, são temas serem É, perseguidos, a serem Evitados. combatidos, isso. isso me parece talvez ser o ponto principal de toda essa conversa, e a minha opinião pessoal, obviamente. Quer dizer, a educação sexual, o papel é proteger a criança, né? É dar instrumentos para ela identificar o que é um avanço além do que é permitido, digamos assim. Porque
Me corrija se eu estiver errado, mas o estupro de vulnerável, que são aquelas violências sexuais cometidas contra crianças de 13 anos ou menos, não necessariamente implica penetração, certo? Quer dizer, o É. crime. E aí é que eu acho que tem uma coisa na cabeça das pessoas que. Porque eu imagino que vai ter gente que vai dizer assim, mas como? Como é que a criança não sabe que ela está sofrendo uma violência? Está sofrendo, dói, é uma coisa, né? Que não, nem Isso. sempre implica isso, né? Ela tem vários estágios, é um crescente, enfim. Elabora um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, com certeza. A gente está falando, o conceito de estupro inclui qualquer ato libidinoso. Então, né, o passar a mão nas partes íntimas da criança, fazer com que a criança passe a mão nas partes íntimas do abusador, coloque a boca, ou qualquer coisa do tipo, configura um estupro de vulnerável. Então, acho que você tem toda a razão, Toledo. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que é, é muito possível manipular uma criança de modo que ela não entenda o quanto aquilo é violento. Porque se você fala para a criança que dar um beijo no rosto é afeto, e chega um abusador e fala e pede um beijo em outra parte do corpo, para ela, beijo é afeto. É uma relação normal, porque ela dá beijo no rosto da amiguinha, porque ela dá beijo no rosto da professora, ela dá beijo no rosto da mãe, do pai. Então, isso pode ser muito confuso para a criança, né? E aí você fala um pouco Uhum. desse, né, do grande tabu, desse grande desafio. Eu acho que é um desafio para o Brasil e para o mundo, né? A gente está numa semana em que é, na Itália tem sido veiculado, né, uma perseguição às casais homoafetivos que fizeram adoção de crianças, né? Porque, enfim, como se não tivessem esse direito, ainda que tivesse previsto em lei. O Partido de Extrema-Direita espanhol dizendo que vai vetar qualquer tipo de discussão sobre gênero dentro das escolas, e o fato é que educação sexual está dentro de uma grade sobre gênero. Né? Uhum. Então, como se, acho que o mundo ultraconservadorismo enxerga a educação sexual como se isso fosse ensinar as crianças a se relacionar. Quando, na verdade, é exatamente o oposto, é ensinar as crianças a se defender. A educação sexual Não se ensina relaciona. a se defender de um Sem abuso. saber que está se relacionando. Exato. Então, assim, só quem se beneficia desse tipo de veto são justamente os abusadores. Abusadores. Agora, o mais cruel é que a gente está falando de um abusador que mora na mesma casa muitas vezes, ou que é o vizinho, né, que tem Então, acesso quase que restrito. deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Nos crimes cometidos até 14 anos, né? Se eu não estiver errado, 64% de quem comete os crimes são familiares, dois em Uhum, cada três, né? A uhum. gente consegue abrir esses 64 para saber quantos são agregados, tio, primo, e quanto é algum dos pais? Sim, a gente abriu, inclusive, o texto da Luciana Temer no anuário, faz uma análise sobre isso. Deixa eu até ver se eu pegar minha cola aqui do dado, mas para você Desculpa ter te uma colocar ideia, nessa situação. não, imagina, eu estou aqui para isso. A gente veio aqui bater papo e falar um pouco enfim, é catastrófico, né? Eu já É achei aqui, muito mas triste, é muito chocante. é muito chocante, mas é importante a gente falar sobre isso. Claro. O principal autor, gente, dentre esses, né, enfim, os identificados, são os padrastos e pais. E aí eu vou explicar uma coisa: a gente agregou a informação de pai e padrasto não à toa, porque tem estados que não separam, tá? Então, como a gente não tinha informação, em alguns casos estava junto pai e padrasto, entrou numa mesma categoria. Mas Quanto nos por cento? estados, 44%. Então, 44% é, dos contra estupros, aí crianças. o estupro, ou seja, as violências sexuais cometidas contra as crianças até 14 anos. Isso, exatamente. 44,5% são pais e padrastos. Na sequência, a gente tem tios com 7,7%, avós com 7,4%, primos com 3,8%, irmãos com 3,5%. Aí tem 5% que são outros familiares, 6,5% que são vizinhos,
18% são outros conhecidos, então não tem necessariamente um vínculo familiar, mas é padrinho, é Uhum. conhecido, amigo da família, e só 4% são desconhecidos. Quer dizer, você esquece tudo que for dramaturgia e filme sobre estupro e violência contra a criança, que é tudo fora do padrão, é exceção. A regra é outra coisa, é A cometido. regra é o inimigo tá do seu lado, né? Exatamente. É, e eu acho que é por isso que é importante a gente falar, porque o imaginário social coloca a figura do abusador, Do do estuprador, abusador. como um homem desconhecido num beco escuro que vai te agarrar no meio da Uhum. noite, você é uma mulher adulta, né? Claro, isso acontece. Inclusive, mesmo acima de 14 anos, os principais autores são familiares também. E uma em cada quatro pessoas adultas de 14 anos ou mais que sofreram estupro no ano passado, uma em cada quatro sofreram estupro do parceiro íntimo ou ex-parceiro íntimo. Então, É o mesmo sentimento de em É, posse, né? total, tipo, você é. não pode dizer não, né? Assim, a mulher é propriedade, então como assim ela vai se recusar? Agora, a gente também sabe que para isso chegar numa delegacia de polícia, não foi a primeira vez. Você não vai denunciar o seu marido porque ele te forçou a ter relações sexuais na primeira vez que isso acontece. De fato, essas estatísticas devem estar, como você já disse Essa aí, né? essa é chocante. Essa subnotificação, Samira, vocês têm noção de, tipo, é maior quando é criança? Assim, porque eu tendo a imaginar, não sei se faz sentido, de que você é adulta, apesar de nesse caso específico que você falou da mulher e do marido, ela pode demorar um pouco mais, mas nesse caso mais adulta, seja mais fácil você notificar ou não? A subnotificação é maior quando criança ou não dá para A medir isso? gente nem tem, Carla, pesquisa sobre isso, para você ter uma ideia. Entendi, A gente não entendi. consegue identificar. Porque, Identificar. por um lado, a gente pode pensar que hoje as mulheres estão mais empoderadas e dispostas a denunciar. Porque Sim. a gente fala sobre isso, né? A gente tem o Me Too, a gente tem quantas, né, estrelas de Hollywood vieram à tona falar que sofreram abusos sexuais A aqui no Xuxa, como Brasil. vocês citaram no relatório, né? A Xuxa, gente, a Xuxa foi falar depois de quase 40 anos que tinha sofrido abuso sexual, né? A Angélica deu um relato importante para o Instituto Liberta, falando que tinha sofrido assédio sexual durante a infância. Então, assim, acho que, por um lado, a gente tem um movimento que acaba encorajando as vítimas, e quando você vê a punição de uma figura pública, eu acho que isso também acaba encorajando, né? Daniel Alves preso, ainda que em outro país, por um episódio de estupro. Agora, o ex-BBB, o Felipe Priori, foi condenado por estupro, que saiu na imprensa essa semana. Então, acho que tudo isso, por um lado, encoraja. Agora, quando a gente está falando de criança, é muito difícil pensar em empoderamento, né? Então, ou a mãe identifica, ela descobre, ela consegue perceber que essa criança está sendo vítima, ou dificilmente isso vai vir à tona. Então, assim, ela vai sofrer violência até ter uma idade que ela possa eventualmente denunciar. Mas até que isso aconteça, às vezes a gente está falando de 4, 5, 6 anos de abusos consecutivos. Deixa eu fazer uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta de várias pessoas que estão nos assistindo, principalmente mulheres, sobre a alienação parental. Quando a mãe perde a guarda da criança, isso existe alguma estatística mostrando se aumenta o risco dela sofrer violência? Não, a gente não tem nenhum estudo sobre isso, mas o que empiricamente a gente sabe é que muitos pais têm utilizado desse artifício, de que, enfim, estariam sido indevidamente sendo acusados de um caso de abuso sexual para que fossem afastados e, enfim, aí usam argumentos de alienação parental para tentar conseguir a guarda da criança e que, enfim, me parece um tanto quanto contraditório num país que todo ano bate recordes de abuso sexual infantil, que uma lei como a de alienação parental ainda esteja em vigor. E, enfim, a gente tem alguns casos recentes que a imprensa mostrou de crianças que, né, tinham todos os indícios que estavam sofrendo abuso sexual e a mãe apareceu como uma vilã, como se estivesse tentando, enfim, privar o pai da convivência da criança, né? Então, é, é muito complicado. Perfeito. Bom, a gente infelizmente está chegando perto do final, mas ainda temos algum tempinho.
Já me antecipando aqui a síntese, a pergunta, só para lembrar, era, Vamos lá. cadê que eu perdi aqui? Quem são os brasileiros que estão mais vulneráveis e mais sofrem violências? Pelo que você já falou, são mulheres e crianças sofrem mais violências e cada vez mais. E cada vez Tem, mais tem, e dentro de casa. e tem distinção, por exemplo, entre brancas, negros, Sim, porque eu imagino que mulheres negras sejam ainda mais vítimas, infelizmente. sim. Mulheres negras e crianças negras sofrem mais violência, sofrem mais maltrato, sofrem mais violência sexual e são as principais vítimas dos feminicídios e dos demais assassinatos. Então, a gente está falando de, né, um grupo de vulnerabilidade, né? É vulnerabilidade em cima de vulnerabilidade. É isso, a gente está falando de criança, a gente está falando a gente tá falando de gênero, a gente está falando de idade e a gente está falando do perfil racial. Então, é uma vulnerabilidade dentro da outra. Então, Uhum. sim, acho que esse é o resumo. Perfeito. Agora, você começou a dar a resposta, depois eu acho que eu te interrompi. Você falou como evitar, já que polícia, nesse caso, é muito difícil ajudar. Educação sexual, há mais tempo da criança na escola ou na creche. Que mais que pode ser feito para tentar diminuir, inverter essa lógica, né? Porque, ou pelo menos a curva, né? Que está Uhum. crescente, 8. Bom, eu acho que a gente também tem que. Acho que a Carla trouxe uma reflexão importante que é sobre falar com as mães. Na verdade, falar com as famílias, né? A gente precisa ser capaz de acessar essas famílias e fazer com que elas compreendam tantos sinais, porque é isso, nenhum pai quer que o seu filho ou que a sua filha seja vítima de uma violência sexual, né? Em geral, com exceção dos abusadores, eu acho que nem o abusador quer que o seu próprio filho seja, embora em geral ele seja o algoz. Então a gente precisa instrumentalizar também essas famílias de conhecimento e romper com esse tabu. Eu acho que isso é o mais difícil, porque isso, cada vez mais do ponto de vista cultural, isso tem sido um desafio, né? Vamos pensar o que foi a gestão da Damares à frente do Ministério da Família, o que ainda muitas igrejas evangélicas, os neopentecostais, pregam, né? Assim, e eu não estou falando só da violência sexual, eu também estou falando da violência doméstica. Né? Essa ideia de que a família ela tem que ser preservada a qualquer custo, ignorando que a família pode ser a fonte da violência. Então, a gente precisa conseguir conscientizar e fazer com que essa noção de moralidade ela não se sobreponha a essa, né? Ela não sobrepõe aos direitos dessa criança. Porque é disso que a gente está falando, é uma ideia, uma moralidade tão forte sobre a preservação da família que muitas vezes se faz vista grossa em relação à violência doméstica e E à muitas violência vezes ela é sexual. imoral, né? Porque você está ajudando o eventual predador sexual a cometer seu crime e sair impune, né? Pois é. Ou a mulher é agredida e fala, não, mas eu Sim. tenho que ficar com meu marido, porque a igreja pede que eu fique com meu marido, né? Umas coisas meio Porque surreais. aí vai lá o pastor vai conversar com o homem, porque ele, para ele não agredir mais a esposa, mas ele agride a esposa e ele abusa da filha quando ele chega bêbado. Né? Porque assim, essas coisas coexistem também. A gente está falando de estatísticas que a gente coloca dentro de caixinhas para tentar dar visibilidade para esses fenômenos, mas na vida real acontece tudo junto ao mesmo tempo e agora, né? Ô, As Samira, pessoas são as mesmas você, to- casas. você tocou num ponto que eu fiquei curiosa também. Existe algum recorte que mostre, por exemplo, essa questão do alcoolismo? Porque eu imagino que o álcool seja um vetor que potencializa mesmo essas agressões, né? A gente tem uma visão disso, de quanto dessas agressões tem a ver, não, né? Mas estão também relacionadas com o alcoolismo? Então, nos registros a gente não tem essa informação, mas a gente tem vários estudos que mostram a relação entre consumo de álcool e violência, né? Tanto que uma das coisas que a gente até levantou durante a redação das análises para o anuário foi um estudo que mostrava que os homicídios caíram no mundo entre 2020 e 2021, algo em torno de 3%. E a redução ela é tributada à redução do lazer noturno e do consumo de bebida alcoólica. Por quê? Sai todo mundo à noite, bebe. A possibilidade de conflitos e esses conflitos virarem, né, uma ocorrência de homicídio ou uma ocorrência de violência cresce.
E é a mesma coisa quando a gente está falando da violência doméstica, da violência sexual. Então, o consumo de bebida alcoólica é fator de risco, né? E aí, assim, não estou demonizando a bebida, gente, né? Mas quem bebe em Claro. excesso perde o controle. É a mesma coisa da arma de fogo, né? A presença de arma de fogo dentro de casa é fator de risco para quem sofre violência doméstica, né? Então, o cara chegou lá, ele já está alcoolizado, ele tem acesso à arma, né? Aí é barril de pólvora. Então, é importante a gente trabalhar também com o controle desses fatores de risco. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, que eu prometo ser a última, que a gente já estourou. Se há meios de fazer denúncia anônima contra esse tipo de violência. Sim, sim, com certeza. A gente tem no governo federal dois canais para denúncias, o Disque 100 e o Disque 180. O Disque 100 é para as vítimas, crianças, idosos e outros vulneráveis, e o 180 é para as mulheres. A gente está falando de denúncia anônima, tá? Tanto o Disque 100 quanto o Disque 180 são denúncias anônimas. Perfeito. Mas, se você entende que esse é um caso urgente, que tem algo acontecendo, é, avalie encontrar outros mecanismos também, né? Então, se não é uma possibilidade você fazer uma denúncia numa delegacia, ligar para o 90, porque os canais de denúncia anônima, eles funcionam, mas eles são um pouco demorados, porque isso vai para o governo federal e o governo federal repassa para o estado, né? Então, tem um Até trâmite chegar, a aí. mulher pode ter morrido. Exato. Então, se você sabe, por exemplo, que uma criança está sendo vítima de violência sexual, descobre quem que é o conselheiro tutelar do seu município, né? Enfim, algum outro mecanismo que eventualmente você possa fazer com que essa informação chegue. Ô, Samira, Perfeito. só fazer mais uma rapidinho, Toledo. Por exemplo, também, porque a gente tem aquela máxima acreditada, um briga de marido e mulher não se mete a colher, mas é uma outra coisa que a gente tem que desmistificar, né? Se você vê a sua vizinha sendo agredida pelo marido, ligue para a polícia, ou aí para a polícia, melhor para a polícia, porque a ocorrência está naquele momento, né? A gente tem que meter a colher, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante, né, para a gente falar. Sim, sim, com certeza. E, assim, acho que a gente tem que romper com essa ideia de que a gente está falando de questões privadas, né? A gente não está falando de questões privadas. Quando é violência, é um problema de todo mundo e a gente tem que alertar. E aí, antes que o Toledo me mate, porque eu sei que já acabou o tempo aqui, você falou de denunciar, de ligar para a polícia. Uma outra informação que o Honório trouxe é que a gente teve o recorde de acionamentos para as polícias militares em decorrência de casos de violência doméstica. Foram 102 acionamentos por hora. Meu Deus. As polícias militares atenderam 102 casos por hora de emergências relacionadas à violência doméstica. Então, acho que esse é um outro, né, um outro assunto, porque tem muito município que o único ator público que está lá sempre é a polícia, né? Não tem delegacia, você não tem vara, não tem delegacia especializada, né? Não tem nada disso. Mas você tem uma unidade, uma base da Polícia Militar. Então, cada vez mais uma demanda enorme sobre essa polícia cuja lei orgânica limita o ingresso de mulheres. Muito bem. Beleza. Samira Bueno, muito obrigado mais uma vez. Acho até que você vai precisar voltar aqui na próxima semana, porque a gente deixou um monte de coisa de fora e são coisas muito importantes, né? Não é só porque o Mário saiu hoje que precisa falar sobre ele hoje, né? Acho que dá para voltar a falar, você e o Renato voltarem aqui para a gente esmiuçar mais coisas semana que vem. Com certeza, estamos à disposição. Obrigado.